Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa leitura da Bíblia que, olha, é bem diferente. Ela compara o texto a um conto de fadas. É uma ideia provocadora, que com certeza vai questionar muito do que se pensa sobre esse livro tão antigo. Vamos entender essa perspectiva? Então, vamos começar com uma pergunta. Pensa só, e se a Bíblia, na sua essência, não fosse um livro de história literal, mas sim uma coleção de fábulas, tipo Chapeuzinho Vermelho? Parece estranho, né? Mas é essa pergunta que serve de base para uma interpretação completamente nova do texto. O ponto de partida para essa análise é que a Bíblia teria sido escrita numa linguagem propositalmente infantil. A ideia é que suas histórias são, na verdade, alegorias, sabe? Feitas para proteger mentes imaturas de verdades que seriam muito mais complexas e até difíceis de encarar. É só a gente pensar na história do Chapeuzinho Vermelho. A história não é sobre um lobo que fala, de verdade. A figura do lobo mau é uma forma de ensinar para as crianças sobre o perigo de estranhos, mas sem ter que expor a elas a realidade brutal da violência. A proposta aqui é que a Bíblia use exatamente a mesma técnica. E seguindo essa lógica, quando a gente lê sobre ovelhas, pastores ou lobos na Bíblia, não estaríamos falando de animais de verdade. Eles seriam arquétipos, ferramentas simbólicas para ensinar lições mais profundas sobre comportamento, sobre perigo e orientação espiritual. E a partir daí, vem uma segunda ideia que é ainda mais radical. Se a Bíblia é uma ferramenta de ensino, por que a gente trata ela como um objeto místico, intocável? A proposta é que ela deveria ser vista como um instrumento e não como um ídolo. Essa linha de pensamento vai até mais longe, sugerindo que a própria palavra sagrado é usada como uma espécie de barreira. Ela criaria uma aura intocável ao redor do texto, o que acaba desencorajando qualquer tipo de pergunta ou análise mais crítica. E para reforçar esse ponto, essa análise aponta um número que é sinceramente chocante: 52 mil. 52 mil supostas adulterações, acréscimos e subtrações nas traduções da Bíblia que teriam sido feitas de propósito para apoiar dogmas específicos e manter o controle. Isso tudo nos leva a um aviso que é crucial. Cuidado! Com a forma que você utiliza a Bíblia, ela pode te salvar ou condenar. Em outras palavras, seria uma ferramenta de dois gumes, que, dependendo de como é usada, pode levar à iluminação ou ao engano. E é aqui que a gente chega no que essa fonte considera o maior perigo de todos, a interpretação literal do texto. De acordo com essa visão, levar tudo ao pé da letra não só faz com que se perca o sentido real, mas é ativamente prejudicial. Segundo essa perspectiva, a interpretação literal do texto é o primeiro passo para um tipo de cegueira espiritual. Ela costura o véu de Moisés na frente dos olhos. E esse véu é uma metáfora poderosa. Ele representa uma barreira que é colocada entre quem lê e o verdadeiro significado, impedindo uma visão clara. E o resultado final disso tudo é que o literalismo não é visto só como um erro de interpretação. É visto como algo que ativamente bloqueia a compreensão da mensagem mais profunda do texto, a tal da realidade espiritual. Certo. Então, se não é para ser literal, qual é o significado desses símbolos? É aqui que a análise dá uma virada propondo uma interpretação que mistura o tecnológico com o psicológico. Essa reinterpretação transforma completamente os símbolos. De repente, nuvens ou carruagens de fogo não são mais coisas místicas. A proposta é que seriam descrições antigas de tecnologia avançada. Até personagens como Adão e Eva são decodificados. Adão representaria a razão, chamada aqui de dextras, e Eva a emoção, ou sextras, os dois polos da nossa psique. Para amarrar bem essa ideia, vamos olhar para duas analogias finais que mostram como a Bíblia seria um guia para uma jornada e não o destino final em si. A primeira analogia é a do mapa. Ninguém confunde o mapa com a cidade real, certo? O mapa é só uma ferramenta para chegar lá. Adorar o texto bíblico, nessa visão, seria como morar em cima do mapa, beijar o papel ao invés de fazer a jornada para a verdadeira cidade do conhecimento. A segunda analogia é ainda mais direta. Para uma criança aprender a cuidar de um bebê, não se entrega um bebê de verdade. Se dá uma boneca. A Bíblia, nesse caso, seria a boneca, um simulacro seguro para a alma praticar os princípios básicos até ter maturidade para lidar com a verdade nua e crua. No fim das contas, o propósito de toda essa leitura não é simplesmente descartar a Bíblia, mas reposicionar o papel dela. Ela seria, então, um estágio de transição na evolução da consciência, sabe? O primeiro degrau de uma escada para algo muito maior. E a filosofia inteira se resume nesta citação final.
O objetivo é sair da escola de crianças e ver a luz do código-fonte diretamente. A meta, portanto, não é ficar preso nas fábulas, mas usá-las como um trampolim para enxergar a realidade sem filtros. E aí fica a questão: o que acontece quando a humanidade se forma nessa escola? Fiat Lux.